E aí, falando um pouquinho, inclusive, do Stallone, o Rata já também falou essa curiosidade, eu não sabia. O roteiro do Stallone, os personagens são inspirados em fatos reais? Ixi, agora é porra. Bom, a história do Rocky Balboa se confunde muito com a história do Stallone, porque assim, ele estava quebrado na época, e os estúdios mesmo falaram, olha, a gente vai comprar o seu roteiro, mas não é você que vai ser o ator não, hein? A gente vai colocar alguém de nome. E ele falou, mas nem que eu tivesse que passar fome, eu não ia vender a história da minha vida, uma história assim, que tinha muito a ver com a vida dele, para um estúdio. Na verdade, ele teve inspiração quando ele assistiu uma luta de boxe, com o último trocado que ele tinha no bolso, ele foi lá no circuito fechado de TV, que era assim que as grandes lutas eram disponibilizadas para o público antigamente nos Estados Unidos, né? Deu o último troco, viu uma luta de um cara muito limitado, na minha opinião, que era o Chuck Wepner, e o Chuck Wepner, que era um cara, assim, que ninguém dava nenhuma chance por ele foi lá, chegou a derrubar o Ali no nono assalto, se eu não me engano. Muita gente que estava lá falou que, na verdade, ele pisou no pé do Ali, o Ali escorregou. Isso aí fica meio... não está tão claro, pelo menos pelas imagens da luta não dá para perceber. Mas, assim, ele aguentou, chegou até o 14º assalto, enfrentando o Ali, assim, tudo bem que a diferença em técnica era muito diferente, mas ele fez um papel bonito, assim, e aí o Ali saiu do cinema com essa ideia, falou, vou escrever um filme sobre isso, sobre o que eu acabei de ver, e a gente vê que tem muita influência da vida do próprio do Stallone no filme, tem umas pitadas lá. E assim, é isso que eu acho que faz o público se identificar com a história. É um personagem muito humano, muito real mesmo, né, Fernando? Muito. E a história dele é engraçada. A vida às vezes faz umas coisas que são engraçadas. A história do Stallone, ela se confunde tanto com a do personagem, que ele tem dois grandes personagens, o Stallone, assim, dois principais. Ele tem outros bons personagens, mas ele tem dois grandes personagens que marcam a carreira dele, que é o Rambo e o Rocky. Mas no caso do Rocky, é engraçado que durante a década de 80, o Stallone estava no auge. Década de 80 e 90. E aí depois ele vai entrar numa espécie de ostracismo. E justamente quando ele faz o filme do Rocky Balboa, que é aquele retorno ao personagem antigo, ele vai recuperar esse prestígio, a atuação dele vai ser inclusive elogiada, ele concorreu ao Oscar e ao Globo de Ouro pelo Creed, como ator coadjuvante, ou seja, olha como ele elevou a carreira dele, ele recuperou a carreira dele, justo no momento em que ele estava fazendo um filme sobre a recuperação do Rocky Balboa. Ela se mistura muito. Ninguém acreditava no Stallone, do mesmo jeito que ninguém acreditava no Rocky. A atuação dele era muito criticada. Tem uma história que eles contam, não sei se você ouviu, Rato e Tâmara, que o Carl Weathers, que faz o Apollo, o Doutrinador, ele foi um dos atores que foi chamado para fazer um teste para ser o Apollo. E ele fez esse teste contracenando com o Stallone, sem saber que o Stallone era o ator principal. E aí, depois que ele fez o teste, ele terminou de fazer o teste e ele falou, olha, se vocês me colocassem para contracenar um ator de verdade, ficaria melhor. Eu poderia fazer melhor do que eu fiz agora. E aí, quem estava observando lá, ele falou assim, olha, o diretor, né, falou... Ele é um ator de verdade, ele é o ator principal e ele é o roteirista. Então, você vê, para o estúdio oferecer $350 mil para o cara vender o roteiro, um cara que tinha $100 no banco, tinha dado o cachorro dele embora, inclusive o cachorro que está no filme é dele, que ele recuperou, era dele. A força de vontade que um sujeito desse tem que ter,
E eu falo tranquilamente, eu acho que eu não teria. Eu só sei estando lá no momento, mas eu acho que eu não teria. Porque se alguém chega para mim e fala, olha, você não é bom ator, o roteiro é sensacional, eu te dou 350 mil. E o cara fala, não, eu banco a mim mesmo como ator. Pô, o cara é sensacional. Ô, Fernando, mas o orçamento foi baixo, mas a devolutiva foi boa, né? Tá certo isso que eu anotei? Arrecadou 225 milhões? Certíssimo. E aí você vê, é porque ele arrecadou, ele gastou 1 milhão e arrecadou 225. Depois que ele fez isso, você pode dar uma olhada, o filme 2, o 3 e o 4, se eu não me engano, todos eles roteiro de Stallone e direção de Stallone. Ele ganhou carta branca para ele fazer o que ele quisesse. Toma, filho. Se a gente gastou 1 milhão, você retornou 220, faz o que você bem entender. Ô, Fernando, vou te falar o seguinte, e muita gente que está assistindo aqui pode até ficar muito brava comigo. Mas eu acho que o grande diretor é aquele que consegue se comunicar com um grande número de pessoas e pessoas de todos os níveis. Não adianta nada você dirigir um filme, sei lá, um filme assim que vai conseguir falar com 50 mil pessoas, assim, a elite intelectual, mas só alguns assim que vão gostar e alguns até nem vão entender, mas vão falar, não, mas esse filme é bom, hein? Olha só, para não passar vergonha, falar, não, putz, não entendi, não vou poder falar agora. Assim, eu acho que o Stallone é um belíssimo diretor também, porque ele consegue se comunicar bem com uma gama muito grande do público, né? Ele sabe o que o público dele quer e ele acaba entregando o que o público dele quer. Ele não teve, por exemplo, aí a gente tem dois tipos de diretores. Por exemplo, Guillermo del Toro, ele é um diretor que fala que ele não tem nenhuma intenção de se tornar um blockbuster. Ele faz filmes para um nicho específico de pessoas que vão assistir aquele tipo de filme que ele faz. Já o Stallone é aquilo que você falou, Rato. O Stallone ele tem como propósito entreter e entregar aquilo que o público dele quer. E ele sabe fazer isso muito bem. Fez muito bem na franquia Rock, fez muito bem nos outros filmes que ele dirigiu. Eu gosto muito de Stallone. Eu acho ele um cara muito subestimado, às vezes, para ser sincero, por tudo que ele já fez pelo cinema. Muito bom. Boa noite. Dando boa noite para a galera aqui, que tem uma galerinha chegando, assistindo também. Fica com a gente. Desculpa, Rata, com você. A Tâmara estava falando do orçamento. Foi tão enxuto o orçamento que o Stallone teve que empregar os parentes no filme. Tem o pai dele, o cara que toca o gongo lá na luta com o Apollo, é o pai dele, aquele lá. E o irmão dele também aparece cantando no filme. Ou seja, foi um negócio assim... Chamou a galera para dar um apoio. Sem tanto orçamento. Tem uma frase, deixa eu ver, tá aqui atrás, ó. A sua vida inteira é um tiro, é um golpe em 1 milhão, alguma coisa assim, que é uma das frases do filme. Isso. Eu acho que assim, o Stallone, ele fez a aposta da vida dele nesse Rock, um lutador. Ele acreditou muito nele mesmo. Então, quando ele recusa 350 mil dólares, quando ele fala, e aí tem um problema que se tornou, que o filme teve que lidar. Como eles queriam um ator famoso para interpretar o Rock e acabou sendo feito pelo Stallone, que era um total desconhecido, o orçamento que era para ser de 2 milhões caiu para 1 milhão. E mesmo assim o Stallone bancou. Eles tiveram que hipotecar a casa, eles tiveram que empregar familiar, como o Rata falou, eles tiveram que fazer tudo isso. Se desse errado esse filme, ele ia afundar de um tanto, eu acho. Podia até ser que ele se recuperasse. Mas imagina o tanto que ele apostou nisso, né? O tanto que ele empregou nisso, né?
foi parente, foi grana, foi tudo. Mas ainda bem que deu certo. Ainda bem que se tornou essa pérola, que é um filme que assim, até hoje é lembrado. Né? Mas o próprio Stallone, nos extras da edição de aniversário do Rocky, um lutador, ele fala isso. Ele fala que na pré-estreia ele estava lá no cinema e quando terminou o filme, logo que terminou o filme, né, ninguém ficou em silêncio. Aí ele falou, nossa senhora, agora acabou tudo mesmo, vou voltar para o anonimato, mas ok, eu fiz o que, eu pelo menos me dei uma chance. E aí todo mundo começou a aplaudir, muito animado, e ele viu o sucesso que ele tinha nas mãos, mas por um segundo, alguns momentos, isso que você falou, ele teve que conviver com essa realidade. Ele pensou que tinha sido um negócio em vão mesmo, viu?